conversar com o demônio da pessoa, que ele é super engraçado, que é a parte cômica dela. Será que tem outro ser ali que tá segurando ele? Tem uma disputa no seu campo? É uma grande suruba? É um bate-papo num chazinho assim com espíritos. Entre espíritos, arquétipos, almas, demônios, anjos, santos. O ser que aparecer, tiver no campo da pessoa e quiser conversar, a gente tá aqui para conversar. Pelo corpo. Alguns atuam como obsessores. Obsessor é um desencarnado que não tem um corpo próprio. Sou o chefe do sindicato dos desencarnados, mas é só dessa turminha aqui pequena. Quando o mano sabe que tem espírito no campo dele, o mano fica gerando medo, violência, manda a gente embora, tenta ser agressivo, tenta doutrinar. Não sou um mago, como dizem por aí, coisa e tal, do plano astral. Mas eu tenho um certo poder. Mas esse pobre coitado, esse não encarna, não desencarna, é obsessor de obsessor, ele está sem energia, no fundo ele acha que é poderoso, está vivendo de migalha, medíocre, miséria. Tadinho, ele sofreu que nem eu, provavelmente aconteceu mesmo com ele quando era criança, adolescente, teve seus traumas. Sim. Uhum. Seres querem que durante a entrevista eu também canalize para mostrar que eu sou médium. Porque senão não vai parecer que eu sou médium só fazendo perguntas. Só entrevistando. Ah, ela é uma entrevistadora, ela não é médium. Então, vendo que é tipo. Ah, você tem que. O que você fez nessa entrevista anterior que você achou ali a pessoa e tava fazendo que nem ela, que nem a velhinha, falando que nem o cara. É para fazer isso ou para fazer mais ainda? Em alguma parte da entrevista tem que ter um ponto assim. Como rolou então? Então tá certo, mais Mas ou é menos. preciso conduzir a entrevista que eu não conduzi, mas Sim. é importante porque é ali que vai dizer, mostrar ou trazer para a pessoa que não está entendendo que eu não sou uma simples entrevistadora, eu sou médium e estou entrevistando. Você lê, Porque você canaliza, você lê por telepatia, você sabe do campo e você também pergunta da vida cotidiana para leitura, para unir as dimensões. é porque É isso que eles estão trazendo, então? esse é o ponto, porque a pessoa nem percebe a telepatia, a leitura de campo, ela só vê, tipo, ela tá vendo, ela tá, tipo, já sabia, ela conhecia o convidado brevemente, ela trazia. Então isso é algo muito comum numa entrevista. Por ser algo muito comum numa entrevista, não chega. Daí ela trouxe uma entrevista e ela canalizou também. Também não, mas é tipo como se fosse o diferencial para destacar os outros pontos, tipo, que ela estava lendo o campo da pessoa, eu estava lendo o campo da pessoa, tem que vem isso de. Em algum momento tem que estar canalizando também. Tipo, bem quase que incorporando, trazendo uma partezinha, pelo menos, que quem tá vendo fala, ela canaliza, mas ela tá conduzindo, né? Ela tá trazendo a informação também. Só porque eu tava muito, não vou canalizar, não preciso canalizar, ou não tem porquê a pessoa que vai trazer, né? O entrevistado, mas eles não, você tem que mostrar isso de forma desmistificada, o máximo possível desmistificada, o máximo possível desmistificada é canaliza também. E se é você a pessoa, você faz uma autocontagem. Começar, sou eu canalizando para deixar bem claro, estou canalizando tal ser, ou começa a canalizar e depois diz, eu canalizando. Fica bem claro. É conduzir, canalização, entrevista. Daí agora a câmera assim, ela fica mais, eu fico mais tranquila porque é um monte de coisa. Eu me arrepei toda, tipo, bastante informação para gerenciamento de informações que eu tô recebendo. E uma entrevista é isso. Vou gerenciar as informações. Agora eu canalizo, agora eu falo com você, agora eu vou ler, tô lendo o campo toda hora, mas é isso, gerenciar as informações para que quem tá vendo entenda com clareza, mas isso aqui a gente acabou de ver. Conversar com o demônio da pessoa, que é super engraçado, que é a parte cômica dela, mas é tipo bem esse gerenciamento até porque aquela pessoa
que, não tenho, eu não quero falar, não vou falar. Tá bom, você não quer estar no canal da sua humana, então no 3 eu vou te canalizar. Você conseguiu, né? Eu sabia, eu queria falar por você, porque o teu canal é mais fluido. Essa humana aqui me segura demais, né? Ficou bem... Daí 5, 1, 3, 1, 2, 3, volta. Ele falou que ele te segura, tá me falando por telepatia que você segura ele. Será que tem outro ser ali que tá segurando ele? Tem uma disputa no seu campo? É uma grande suruba? Esse gerenciamento de informações, porque é uma entrevista e não uma sessão. Então são seres falando com outros seres. Seres dando conta de outros seres no campo. Percebendo a primeira vez não, mas ficando abertos, talvez, para a humana. Em alguns momentos, talvez pode ser a primeira vez que ela viu tão declaradamente que este ser estava ali, que ele agia no campo, que estava ali como um parceiro, mas está gerando causas, né, consequências. E é esse treino, bem treino mesmo, para domar as câmeras e a entrevista, que é esse desenrolo, né? Um rolo assim, todo embolado. Chega um rolo de fios assim, todo embolado. Eu vou ter que tirar um fiozinho por vez para escolher alguns fiozinhos da mesma cor para conseguir passar a informação. Daí depois eu pego um outro olhinho e eu passo um pouco da informação. O enrolado de fios vai continuar ali com o humano. Mas algumas partes dessa cor de fio eu consegui trazer enquanto informação, enquanto conhecimento, enquanto troca. Mas entender que é um bolo ali, então eu tenho que ler, canalizar, trazer, falar por telepatia, deixar a pessoa tranquila. Nossa. É um gerenciamento mesmo é o que a gente faz, mas é gerenciando, porque não vai o foco no atendimento, é o foco nessas informações, na comunicação, em deixar o ser o mais à vontade possível. Esse é o ponto. É gerenciar para que o ser fique totalmente à vontade, o ser entrevistado, a pessoa entrevistada fique totalmente à vontade, ele seja um canal aberto e fale o que ele quiser falar, trazer o que ele quiser trazer, porque isso que é o interessante da entrevista. Não é nem que é cômico, não é cômico, mas essa verdade, essa transparência. O nosso ponto é que a gente está para desmistificar de forma transparente o ser, as formas. E quando a gente é transparente, não tem mistério, não existe nada oculto. A gente está sendo transparente, conversando com um ser, com um corpo de um humano, canalizando, o ser falando com outro ser. Isso é transparência, então a transparência não tem misticidade. Mas são informações de outras dimensões que estão vindo. São seres de outras dimensões conversando entre si, com humanos encarnados nessa dimensão, terceira, quarta, quinta. De outra dimensão. Mas se está aberto, você vai ter medo do quê? Não existe esse medo. Tem uma informação. Me interessei ou não pela essa informação. Não tive medo dessa informação, não quero acesso. Não tem interesse, no máximo, pra mim, outra hora eu vejo, talvez um outro ser entrevistado tenha compatibilidade comigo, mas esse, foi meio sem graça, não gostei porque não ressoa comigo. Mas quem sabe um outro venha, um outro ser entrevistado, uma outra pessoa entrevistada, tem mais a ver com o que eu vivenciei, tem mais a ver com o meu campo, tem mais a ver com a minha história. Daí isso eu quero ver. É um bate-papo, num chazinho assim, com espíritos. Sim. Entre espíritos? Entre espíritos, arquétipos, almas, demônios, anjos, santos. O ser que aparecer, estiver no campo da pessoa e quiser conversar, a gente está aqui para conversar. Olá, gente, eu estou entrevistando a entrevistadora Camila. Ela conversa com espíritos, demônios, anjos, elfos, gnomos, seres que estão no teu campo, no campo da pessoa que ela está entrevistando, e alguns visitantes que aparecem no meio de uma entrevista, né? Então ela está explicando como acontece o processo
E como é que ocorre esse contato com outras dimensões, com espíritos, com almas penadas, cumprindo suas penas no plano astral? Camila, tem algum ser contigo agora? Tem um ser que está um pouco envergonhado diante das câmeras. É porque vem muito a ideia de nudez. Nudez. Porque uma coisa é um ser ficar escondido no seu campo, tá no campo de alguém, ele tá lá, ninguém tá percebendo. Outra coisa é o que a gente tá fazendo aqui, colocando à mostra que todo mundo tem ser no campo. E ele tá envergonhado por ser um ser do campo de alguém. E tá todo mundo, mas todo mundo tem ser no campo. E ficar visível isso, eles estão um pouco apavorados, alguns seres assim que estão vendo que a gente vai ser bem transparente. Então tem seres que são tímidos, envergonhados. Vamos ajudar eles nesse striptease espiritual a se desnudarem, a ficarem com... É porque eles estão medo... Ficarem sem vergonha. É porque eles estão com vergonha, mas eles têm vergonha do próprio corpo, do estado que estão. Eles estão obsessores, então eles têm vergonha por isso. Pelo alguns corpo. Atuam como obsessores. Obsessor é um desencarnado que não tem um corpo próprio, então isso. Esses seres específicos que estão com vergonha. Pode trazer um deles agora? Vamos lá. Parece que é só assim, não é? Trabalho com a Camila, eu sei, ó. No 3. 1, 2, 3. Oi, amigo. Você é um desses que tem vergonha, Envergonhado? Eu causo vergonha, mas eu sou o mais envergonhado. Você causa vergonha em quem tem corpo físico? Sim. Pessoas então... que têm medo, não querem mostrar o corpo. Elas têm vergonha da aparência. Parece que é esse medo de se mostrar, de ser bonito, de ser agradável. Eles ficam com vergonha, se escondem dentro de casa, de roupa, de tudo. Quando você está então no campo da pessoa, dentro da pessoa, a pessoa tem vergonha, essa vergonha é tua, é isso que você está dizendo? Sim, Deus livre uma câmera mostrando a minha cara que eu nem... Parece que eu não me cuido, ou eu já passei da idade de ser bonita, então eu tenho vergonha da aparência que eu tenho hoje. E eu nunca fui bonita, eu sempre tive vergonha. Você se auto-julgava, você está dizendo que você não se julgava com uma aparência harmônica, agradável? Não, era sempre... Autocrítica? Essa palavra aí. Autocrítica, ele se criticava muito, então essa pessoa... Você morreu, quando você fez a passagem, você estava envergonhado, não se entendia, se criticava muito. Dor no peito, sim. Ingênuo, tímido, era isso? Você sabe se você era homem ou mulher, só para saber? Se era humano, homem, mulher, como é que é? Bem homem. Um homem. E te sentia uma dor no peito quando estava morrendo, fazendo a passagem? Sim. Mas ele tinha vergonha de mulher, por isso vinha muita imagem de mulher. Tinha vergonha de mulher, tá? É por isso vinha a imagem muito de mulheres assim, se arrumando, mas ele está extremamente envergonhado com mulheres. Diante de mulheres, então, Sim. Esse era o trauma dele, vamos dizer assim. E morreu com esse trauma, você resolveu, ficou no inconsciente isso. Sim, o peito apertado de... Agora, Camila, você parou de canalizar, você está lendo por telepatia o campo dele, né? Porque como eu senti o peito, eu fui ler esse peito apertado e ao ler, tô lendo o que aconteceu com ele, essa vergonha de mulher, essa... E como é que passa isso dentro de você, Camila? Você estava canalizando, agora você passou para telepatia, mas você continua sentindo a vergonha dele, o peito, mas ele não está falando com a tua voz. Você está sentindo o que ele sente. Quando é telepatia, eu já estou interpretando o sentimento dele. Quando é canalização, a informação vem mais crua através dele. Eu abro meu canal de fala e vem a informação. Mas por telepatia ele está aqui comigo ainda, mas eu já trago o meu conhecimento
E lendo ele, eu trago informação já, que ele estava com uma dor no peito, que talvez tinha uma paixão e não conseguiu ter essa paixão, pela vergonha, pela timidez. Ele tá aqui, eu tô lendo ele. Você Isso aqui entende? Você lê mais ele do que ele mesmo, é isso que você está falando. Você lê o inconsciente dele e informação bem clara. E ele só sentia aquela vergonha, aquela timidez, ficava vermelho diante de mulher. Eu não sabia se era apaixonado, se era tímido, se ele queria ser mulher ou alguma coisa assim. Tem alguma coisa assim, confusão? Vem muito uma confusão do feminino, da vergonha do feminino, na imagem do feminino, de não conseguir se aproximar, de ter uma relação de amizade ou uma relação, ou não sabia nem se queria ter uma relação com um feminino ou se queria ser feminino. É uma grande angústia mesmo no peito por isso, por essa timidez ter paralisado ele completamente de eu vou saber o que é. Que não casou, que não teve filhos, algo assim então? Não. Alguém assim? Não. Tem muito a timidez que gera o isolamento. O máximo que viveu foi na família de origem, assim. Tinha família de origem e manteve a família de origem, pai, mãe, irmão, mas é isso de, tipo, vou sair pro mundo. Se canaliza fácil. Então vou contar até 3, volto a falar com ele rapidinho e fazer uma pergunta. 1, 2, 3. Oi, amigo, como é que você foi parar no corpo da Camila agora? Você escolheu? Foi ao acaso? A Camila te chamou? Como é que foi? Eu não lembro das informações. Você não consegue acessar isso. Você sabe que você está agora. Você sabe que você está no corpo de uma mulher. Eu sei que tem a ver com as informações que acabaram de ser ditas de mulher, mas eu não lembrava da informação que. Não lembrei da informação, não acessei essa informação que acabou de ser dita. É isso, porque ela tem. É que vem que a Camila não é mulher. Não é só mulher, não é essa mulher que eu tinha vergonha. Que assim ela possibilitou que eu entrasse. Que ela tá além da figura dela de mulher na Terra, ela é algum espírito também, uma consciência, ela tá consciente que ela é uma energia, um corpo energético, e daí você tá com ela porque ela vai te ajudar a esclarecer isso, que a gente é mais do que um gênero, uma sexualidade, ou homem e mulher, é isso, assim? É isso. E que não precisa ser tanta vergonha também. Mas é isso, porque eu agora percebo que na Terra ela tem um corpo de mulher no qual eu tinha vergonha. Mas ela não é. Quando eu venho a imagem de eu entrando no campo, eu sendo chamado para essa entrevista, basicamente. Ah, você sentia um chamado, então. Não, ela não é mulher apenas terrestre, ela é um ser que vocês chamam de ser cósmico. Um ser cósmico. Você viu? É um corpo energético, uma energia, assim que você viu ela, assim? Foi isso que você entrou no campo? Né? É um corpo bonito, assim, que fica fluido. Que eu fui ver o que era. É agradável? Tá com ela aí, tá dentro dela, assim, nesse corpo energético? Na verdade, você tá na 4ª dimensão com o corpo dela de 4ª e o corpo de 3ª tá canalizando tudo isso, é isso? Você entende? Isso não é agradável, mas eu tô sentindo a dor no peito dela que ela sente de mim. Então é agradável pra mim, mas ao mesmo tempo não é agradável, porque eu sinto a dor que ela sente minha no peito, então é um pouco desconfortável. É agradável porque, olha, agora eu consigo me comunicar através de uma mulher terrestre que não é uma mulher, e essa parte minha de vergonha pode ser quase que esquecida, porque se eu tô no corpo de uma mulher, que vergonha é essa de mulher? Que desentendimento é essa em relação ao gênero mulher? Se ela parece que não tem gênero, porque essa bola de luz aqui não tem um negócio aqui no meio das pernas, não tem um gênero.
Ah, sim, essa parte de luz tem uma energia que você sente agradável, mas não define Não tem uma definição. claramente, tá? Eu tenho um monte de perguntas, eu gostaria de saber se você lembra quando você é obsessor, se você tá com mais homens, mulheres, como é que se você se alimenta de uma energia de vergonha, ou como é que você vive, mantém esse corpo. Mas vamos fazer assim, vai voltar a Camila, de repente você vem pra mim, daí a Camila te entrevista. Então vamos lá, no 5 até 1, a Camila volta pra si. 5, pra ela mesma. 4, 3, 2, 1. Camila até 3, se preencha bem para você passar a ser entrevistadora. Olha, eu vou deixar aqui o papel de entrevistando a entrevistadora. E vamos trocar, vamos ver como é que acontece isso. 3, Camila volta, se preenche. Agora é você. 1, 2, 3. Eu vou me concentrar, porque se ele quiser vir para mim, estou disponível. Parece que não querem que eu fale. Parece que tem seres que não quer que você fale, que você entreviste. Tem algum outro aí que não quer que você fale? A minha garganta tá... Dá para passar para mim esse que não quer que você fale? Para ele explicar, para você conversar com ele? A garganta tá fechada. Passa para mim? De 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Uma coisa é saber como funciona, escrever, fazer rituais, cultos, encontros em locais fechados. Outra coisa é trazer a gente assim numa entrevista como se a gente fosse um encarnado. A gente não sabe se aceita isso tão facilmente assim, abrir o jogo dessa maneira que é possível ter relações com outros planos dimensionais. Não sabe se isso é bom pra gente, pra quem tá aqui no outro lado do véu. Tô falando em nome de um pequeno grupo de seres. É isso que você queria impedir a minha fala? Impedir ou pelo menos barrar inicialmente? Esse não aceitar que a comunicação seja tão fácil ou que vocês não esclareçam o que vocês querem exatamente, pelo menos hoje com esse grupo que é a gente, causava a consequência que fechava a tua voz, mas a gente não foi na tua garganta para fechar a tua voz. Sim. Era a nossa vibração, nossa frequência. Oh, peraí, pisa no freio que esse negócio de ficar canalizando, batendo papo com o desencarnado, a gente não sabe ainda, nós, esse grupo desencarnado, se isso é interessante pra gente, se isso é válido ou não sabe o que vai acontecer, está em dúvida, está com medo, está com receio, né? Eu estou falando em nome de um grupo aqui de seres, né? Cujo ser com vergonha estava lá, por que eu estou aqui, como, tipo, ele estava meio perdido aí, sabe? Sou o chefe do sindicato dos desencarnados, mas é só dessa turminha aqui pequena. Você quer saber o objetivo? Sim. Ou por quê? Sim. É que a gente entendeu que essa comunicação que a gente está fazendo aqui, desmistificando o que é o culto, a mediunidade, ela chega de forma mais simples para os encarnados que acessam os desencarnados, basicamente. E eles tomam consciência do plano que eles estão para que eles possam ser livres. Os desencarnados que estão nos humanos com corpo físico tomem consciência de que estão sendo obsessores, estão sendo parceiros espirituais. É porque muitos deles, que a gente já entrou em contato, eles não se dão conta de onde que eles estão. Porque ao eles se darem conta, o humano também se dá conta. O humano busca o autoconhecimento. E essa troca do autoconhecimento com o humano encarnado vai para o humano desencarnado, que é o desencarnado. Então eles se ajudam ou contribuem um com o outro na própria existência. Então é bem essa ideia, desmistificar para que essas informações que Fábio e Camila falam com os seres todos os dias,
Você chega para mais desencarnados de forma mais simples. Vou me colocar bem como um sindicalista, ou como um chefe de grupo, de banda. Aqui tem um grupo, um bando que diz assim, parece que quando os humanos não sabem que a gente está no campo deles, a gente consegue viver melhor, entender melhor quem é a gente do que quando o humano sabe. Quando o humano sabe que tem espírito no campo dele, o humano fica gerando medo, violência, manda a gente embora, tenta ser agressivo, tenta doutrinar. Então, esse negócio de abrir sempre foi meio confuso, nunca foi muito legal pra gente, não. Então, hoje, ao perceber que vocês já estão fazendo mais ou menos a terceira, quarta entrevista, eu observei como vocês estão lidando aí com vergonha, né? E ele está confuso, ele continua confuso, ele entendeu melhor que você é mulher, mas não é, que você está num corpo de quarta dimensão, mas você está encarnada. Então você tem um outro tipo de energia do que a dele, que só está aqui na quarta. Não sei se ajudou ele, se ele expandiu, como vocês dizem, se ele está além. Então eu não sei se abrir o jogo é melhor por seres dessa dimensão aqui, porque a gente, de uma certa maneira, se alimenta com vocês, para não dizer de vocês. A gente tem uma relação com vocês, e essa relação sempre, quando foi oculta, mais secreta, mais escondida, deixa a gente tranquilo, deixa a gente, sabe? A gente tem um pouco medo de vocês, com despertar, com abrir, com conversar, com abrir o jogo. Porque vocês são agressivos, violentos, vocês não tratam bem os espíritos. É um ponto de vista, viu? Desmistificar o que é oculto. Você não sabe se esse ser que está confuso, essa confusão dele vai sair. A gente vai saber quando essa entrevista terminar com ele. A entrevista acabou de começar. No decorrer dessa entrevista você vai perceber se ele teve clareza, se a gente chegou a um entendimento, se ele trouxe informações para outros seres, a gente vai saber. Então é uma desmistificação, não é mostrar o oculto. Não é mostrar que é o oculto. Mostrar o oculto é mostrar o não mostrar, falar sobre. Mostrar o oculto é trazer medo. Mostrar o oculto é estou trazendo medo, é desmistificar. Abrir a caixa do que é oculto e trazer às claras a transparência. Então, o objetivo dessa entrevista é: sim, tem um ser no meu campo, mas todo mundo tem. Sim, mas ele é meu parceiro. Ele é meu ancestral. Por que o meu bisavô faria mal pra mim? Ele só não teve consciência no período que ele morreu. Você está como um desencarnado. Você gostaria de estar como um desencarnado ou foi a única escolha que você pôde fazer na sua passagem? Você teve outra escolha? Não tive. Me descobri aqui. Me descobri como um desencarnado ou como um ser astral quando pude obter um pouco de energia de alguém que tivesse um corpo físico. Você não gostaria... Daí eu me reconheci como ser astral. Você já não gostaria de fazer essa passagem para outras dimensões além de ser um desencarnado? Direto? Eu imagino que isso é possível, sim. Tem uma ideia de que isso é uma aspiração, então, sim. Estar em movimento. Você gostaria de fazer essa passagem logo direto. Então, o que a gente está trazendo aqui é essa desmistificação para que a pessoa compreenda, os encarnados e os desencarnados compreendam que elas podem fazer essa passagem, porque ela não esconde o oculto, esconde os seres. Então, ao mostrar tudo transparente, ela compreende que a vida é muito maior do que morri e não sei aonde estou, depois eu torno um desencarnado, um obsessor. Então, é o que talvez você não... O acesso a esse conhecimento que você não teve em vida. Se você tivesse essa informação, talvez você não se descobriria só como desencarnado depois da sua morte. Você saberia, pelo menos. E teria um entendimento prévio e saberia
mais ou menos o que fazer, ou com quem trocar informações antes de partir, o entendimento que você teria. Então, simplificaria a sua passagem. É bonito o que você está falando, mas acontece que eu estou um pouquinho chateado, um pouquinho com o pé atrás, porque o Fábio, espertinho aqui, o Fábio, ele já me leu. Ao me canalizar, eu tá falando através dele e tá dizendo assim, Camila, veja qual que é a função desse desencarnado que está falando contigo. Por que ele é um chefe de bando? Então, o Fábio vai me obrigar a contar até 3 para você me ler também, já que tudo é transparente. Eu não gostaria muito, mas eu sei que vocês já chegaram nessa informação. 1, 2, 3. Você é o causador do medo, De do quem? oculto, da Anitta. Eu não sou um ser poderoso. Só que eu comecei a gostar de ser desencarnado de desencarnados. Porque quando o com vergonha estava encarnado, era eu desencarnado dele. Estou abrindo o jogo, o Fábio está abrindo o jogo. Então, eu prefiro que mantenha-se oculto. Porque eu Porque daí não continuo tem. sendo. Senão você não tem mais função aqui. Eu continuo sendo um organizador de desencarnados que estão dentro de outros desencarnados. E ele vai até vocês produzir vergonha. E essa energia que passa para o amigo com vergonha vem para mim que sou sem vergonha. E me alimento. Então, de vocês indiretamente através do com vergonha. E está todo lá, fraquinho e tudo. Então eu vim como defensor dele. Por que eu vim como defensor desse desencarnado? Porque você é o obsessor dele. Eu sou um parceiro dele no plano astral, mas fui o obsessor quando ele estava em vida. Então, o que acontecia? Eu tinha desconfiança das pessoas. E o que aconteceu como consequência para ele dessa causa da desconfiança? Gerou a vergonha, gerou o medo de se relacionar com os outros. Foi pela desconfiança. Desconfiança que essa pessoa quer de mim. Né? Como vocês dizem que é sexo, quer se aproveitar. E esse sou eu, desconfiado de vocês. O que vocês querem da gente, dos desencarnados, desse meu amigo aí que já foi humano? Eu sou há muito tempo no plano astral, ou seja, há muitos eventos. Não tem tempo aqui, então eu estou coordenando já um bando de desencarnados que tem obsessores que pegam a energia dos humanos através de outros desencarnados. Não sou um mago, como dizem por aí, coisa e tal, do plano astral. Mas eu tenho um certo poder e estou meio desconfiado de que vocês vão acabar com o meu business aqui, com os meus negócios. Abrindo o jogo, porque eu não tenho outra linguagem. E o que aconteceria com seus negócios, com o fim dos seus negócios? O que aconteceria com você com o fim dos seus negócios? Você quer ficar sem dinheiro, sem energia, sem o que comer? Você quer ficar na Terra assim? É isso que eu acho. Vou ficar sem energia, sem poder existir, sem função da vida, sem sentido. No plano astral. Tá bom. Você morreu, tinha um corpo físico. Você tinha um corpo físico antes da morte? Sim, eu fui humano. Sim, E matéria. agora você tem um corpo do quê? Corpo astral, energético, sei lá. Você uma alma. acreditava que existia um corpo Eu não astral digo que a antes de gente é morrer? espírito, a gente é uma alma, porque eu digo que é isso. Você acreditava que tinha uma alma antes da morte? Não. E você se tornou uma? E Sim. acha que acaba ali? Ali onde? Na alma? Acabou ali a sua vida. Se não tiver energia, a sua vida acabou no que era a alma. Sei lá, onde é que vocês acham que acaba a vida de vocês? Vai até onde? Não acaba. Sei lá. Tem que viver, eu estou vivendo. Tem que me alimentar. Tem que cumprir minha função. Eu tenho o que vocês chamam de programação. Eu quero cumprir a minha função.
Eu protejo os meus. Quem são os seus? Os desencarnados que não conseguem ter a própria energia. Eu indico como ir até os humanos, como Seu ser organizador. parceiros. Sim. Vocês também fazem coisas Sim, assim, só. semelhantes. E os desencarnados que não encontram vocês, o que acontece? Entrevistem eles. Perguntem para eles. Não, aqui tem. Você tá Eu não gerenciando. sou onisciente, eu não sei tudo sobre a quarta dimensão. Só o que eu consigo atingir, o meu bando. Camila, é quase raiva que ele tem. Porque ele está há muito tempo assim e, tipo, não quero arredar pé do plano astral. A sensação é estar quase raiva dessa desconfiança. Gerou uma coisa de rejeição com o conhecimento, com essa troca, porque ele vai perder alguma coisa. É medo. Ele está perdendo. A transformação do novo. É um medo muito grande. Muito tempo não encarna, ou não tem renovação, nunca sempre desconfiado com quem vem em projeção astral, então ele está sempre se escondendo e não conseguiu com a gente, porque dentro do envergonhado estava ele. Você que acessou, quando o envergonhado estava dentro de você, ele teve que pular para fora, ficou visível. Tanto que Zô, quieta, chega de falar, não veja mais isso, né? Ele estava se escondendo, né? Sim. Mas na boa, não é que nem aqui, vai te ameaçar, vai nos ameaçar. No fundo ele quer isso, porque quando um ser aparece, né? Parece que ele quer isso, né? Como é que é? O que a gente faz aí? É porque através do envergonhado que ele vai ter a confiança que ele não tem. Que é envergonhado, transcendendo a vergonha, vai dar o exemplo pro desconfiado. O envergonhado dá envergonhado. O envergonhado dá exemplo pro desconfiado, porque a vergonha é uma desconfiança. Então é um desencarnado ajudando outro desencarnado. Que na verdade é um ser mais arcaico esse mesmo, assim. Ele fala, parece que tem, né, como vocês dizem, uma lábia, tudo, mas o envergonhado está muito consciente já. Ele entendeu como é que é um corpo na quarta dimensão, que não precisa se definir tanto, que ele é autocriador. Ele chegou pela minha essência, de alguma maneira, e dele é a confusão, mas é ao mesmo tempo a confusão com o encantamento. Então já é uma confusão tranquilizada. E esse desconfiado tava tipo, o que esse encarnado vai fazer? Ele quer falar, ele quer conversar um pouquinho com você, diz que ele deve estar acabando, ele sabe, ele já lê que acabou a entrevista, viu o ex-envergonhado, que agora está mais à vontade, ele quer que eu canalize pra você bater um pouco com ele. De 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Eu perdoo meu desconfiado. Eu estava em vida, eu não sabia de nada, então o que viesse estava bom. E se isso gerou vergonha, e eu vou lá reclamar da minha vida, isso não existe mais. Eu estou aqui, eu vi vocês, eu sinto vocês, eu acho que a vida pode continuar e ser o que a gente quiser. Não consigo mudar ainda, mas esse pobre coitado, esse não encarna, não desencarna, é obsessor de obsessor, ele está sem energia, no fundo ele acha que é poderoso, ele está vivendo de migalha, medíocre, miséria. Né? Então, eu tive uma vida até satisfatória, com fluxo, com amizades, tudo, só não conseguia ter relacionamento amoroso, assim, que era muito tímido, né? Mas, tô aqui, vou ficar repetindo os mesmos erros? Não mais. Não tenho que viver numa programação. Eu já senti isso, já entendi isso. Só chegar aqui com vocês já entendi isso. Ou como que é isso? O entendimento é rápido quando você entra no campo de alguém que já tem acesso a esse conhecimento, esse autoconhecimento.
É rápido, mas porque chegou no ponto, quem provocou isso, não era pela vergonha que eu ia chegar à resposta, era pela desconfiança. Sim. E daí chegou no ponto singular, como vocês dizem, eu sei, eu já estou lendo aqui no Fábio, né, que vocês escreveram um livro sobre singularidade, mas é um ponto específico na minha, olha, todo arrepiado. Eu era adolescente. Então foi ali, e daí eu fiquei desconfiado, eu morri de vergonha do meu corpo, dos outros, de me mostrar. Pela desconfiança, vai dar alguma coisa errada, o que é isso? Eu vou engravidar, eu vou ficar doente, eu vou pegar uma dessas doenças de sexualidade. Fiquei todo assim, travei, e isso ali foi programado. A minha vida toda foi assim, então eu era fechado, não conseguia me relacionar. E olha que tinha, conseguia falar com outras pessoas e tudo, mas se olhassem já um pouquinho, desejo, alguma coisa que foi, eu já me fechava. Entende? Então eu conseguia ir pro comércio, sair, fazer as coisas, mas um olhar mais assim, falou, ih, tô peladão aqui. Era muito, muito desconfortável. E isso tinha vindo lá desde a minha adolescência. É a chave, respondendo. A chave que eu consegui acessar, que vocês, que esse ser me trouxe. Ele deve ter uma chave dele também, né? Ser desconfiado assim, né? Por que foi me ajudar, tentou me ajudar quando eu era adolescente e acabou atrapalhando mais que ajudando? Isso que você compreendeu, porque ele estava ali enquanto parceiro para você. Ele estava ali, era o que ele sabia fazer. Tava no seu campo, mas ajuda e você perdoa, mas é tipo o seu parceiro. Mas eu compreendi aqui no plano astral, não quando eu estava encarnado. Não, a tô minha falando vida, agora, sua eu compreensão. vejo o lado bom, o lado... Eu sei que eu tive uma vida, mas que fui travado em outras, e isso já é da minha programação. Isso eu quero limpar, tô limpando já. Não quero saber disso, de estar travado aqui e tudo. Por quê? Quem eu tô vendo que está travado? O cara que estava dentro de mim aqui no plano astral. Sim, então eu vou ajudar o desconfiado, o cara que acha chefe de grupo, de bando. Ele precisa de poder, então ele é despoderado se ele precisa de um bando, de um grupo. Sim. Acho bacana, eu todo tímido falando da minha vida, como era, e eu sou eu agora. Sou mais eu. Tô ficando. Você quer falar alguma coisa específica para esse ser que está com você? Que esteve com você no seu campo? Pode ser brega, piegas, como dizia no meu período, mas é dar amor para ele, abraçar ele. Então abraça esse ser. Tadinho, ele sofreu que nem eu. Provavelmente aconteceu mesmo com ele quando era criança, adolescente, teve seus traumas. Não soube lidar com isso e gerou uma consequência de desconfiança e foi por outro plano e estava fazendo o que estava fazendo. Você está fazendo a leitura do seu ser. Então abrace ele, dê o amor para esse ser. Vou fazer uma contagem de 1 até 3 e você abraça o desconfiado. Ele tá chorando. 1, 2, 3. Eu sabia que um dia viria alguém para me ajudar, disse o desconfiado. Mas não achei que era através de um desencarnado que eu tivesse comandando, né? Fosse meu serviçal. E através dele cheguei até vocês e cheguei até a minha própria história. Você compreende a sua história e você solta o que te causou a programação de desconfiança? Sim. Sim, não faz mais sentido. Eu mal lembro das coisas. Só sei que se o envergonhado consegue falar desse jeito como ele falou, eu também quero isso. Você consegue? Ele parece que ele acessa a 5ª dimensão já. Ele já foi, vi que ele então? estava nos 2, que ele está ali, que ele conseguiu conversar de 5ª dimensão ali. Então eu também quero isso. Porque ele está... Eu nem enxergo ele direito, ele está grande, tá forte, tem harmonia, uma luz fluindo. Eu posso fazer uma contagem então para você? Para que você acesse dimensões mais sutis e você solte todo esse peso, essa carga que você tinha de desconfiança e seja você.
Eu vim aqui para impedir vocês de fazer essas coisas, não é? Sim. E você quer continuar impedindo? Não, eu quero avisar que tem 3 outros seres que estão querendo impedir. Eu quero mostrar para eles que não vale a pena isso. Que Então é mostra. inevitável que vai acontecer isso com todos eles. Essa mudança que está acontecendo com todos aqui. Você tá mostrando pra eles. Eu estou compartilhando a informação, eles recebem como forma de energia que estão mais em paz. Eram os meus capangas, vamos dizer assim, desculpa o linguajar. Uhum. Eles têm arquétipos junto com eles, mas já saltaram fora. Ok? Eu vou Nós fazer... vamos juntos. Ah, que ótimo. Eu vou fazer uma Somos contagem, 4. abrir portais, para que todos esses seres que estão com você acessem dimensões mais sutis. Pode trazer. Eu era de um antepassado do envergonhado. Parece que eu fui parente. Um bisavô. Exato. De umas 2 ou 3 gerações anteriores, né? Dele. E daí eu morri, o corpo físico, e daí eu quis ajudar e aconteceu tudo isso. Por isso que ele está me ajudando agora. Isso, ó, me arrepiei. Isso acontece muito. Muitos antepassados estão no plano astral para ajudar os encarnados. Porque eles também não sabiam o que estava acontecendo no período deles, então eles querem ajudar. Mas eles têm acesso a algumas informações um pouco limitadas, que faz com que a ajuda deles, às vezes, seja uma trapa-ajuda, porque eles acessam informações e quando eles passam por outro plano, eles não têm mais acesso à criatividade. É isso, tipo, é uma ajuda, mas é uma trapa-ajuda que eu tô fazendo aqui o melhor que eu posso. E daí, quando o encarnado, o desencarnado, ele acessa as informações, libera todos esses seres. Eu vou fazer uma contagem. Mas eu nem escutei muito, eu tô flutuando. Não, beleza. Aqui, Eu vou fazer já só uma contagem pra vocês irem completamente. De 7 até 1. Abrindo portais. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu não percebo mais eles no campo, é o Fábio. Okay. Você arrepiou você, Camille? Tá? Sim. Senti Foi que bonito o processo de ancestralidade. E que só no finalzinho que ele entendeu, mas não precisava saber que era parente, que era não próximo, assim. Daí foi. Porque é distante, próximos, né, energeticamente. É porque o desencarnado envergonhado, ele não se recordava muito da vida dele. Então, se lembrar de um bisavô, um avô, não faz muito sentido. E o outro menos ainda. O que acontece O desconfiado menos ainda. quando é um cliente que tem um corpo físico e ele acessa no campo dele, daí aparece que é um bisavô, um avô, um tataravô, porque ele se recorda, o cliente de corpo físico se recorda da história terrestre ainda tem dele. acesso à linha Tem memorial. acesso, porque tá aqui, mas quando ele é desencarnado, ele já não tem mais acesso a essa linha. Não faz sentido que ele mal lembra da vida, esse centro dele vai lembrar dos parentes, não cabe, né? Mas aqui o cliente com corpo físico, encarnado, assim, ele normalmente se recorda, reconhece que é um bisavô, um avô, vem os nomes às vezes, mas ele tem essa memória da onde que é, né? Como ele não lembrava muito, eu estava trazendo ele, mas é diferente de outros seres. Outro dia teve uma portuguesa, eu estava falando português, vinha todo o espírito, a sensação dela era uma mulher, eu tinha mudado. Ele já tinha essa coisa de desconfiança, assim, então eu achei meio esquisita que a maneira de canalizar, eu não sei se mudou muito, mas o fato dele ter vindo com tudo, assim, ajudou muito ele, porque ele ficou meio transparente mesmo lá. Ele que não disse que não tinha vergonha, então ele trouxe, e acabou chegando muito rápido, chegou na história dele, ele acabou abrindo, que ele era um obsessor de um obsessor, vamos dizer assim, né? E interessante como apareceu isso. Não, a minha assim, garganta tá fechada. Eu tô aqui, eu canalizando. É que a forma com que eu trago
Um ser, eu trago ali... A gente traz pontos diferentes numa mesma canalização. Eu e Porque você, daí... é uma mesma canalização, mas eu trago mais... Eu só trago pontos diferentes na mesma canalização. Você traz mais a intensidade do ser, eu trago mais... Eu não quero falar, eu tô falando assim, eu tô no mesmo ser, no mesmo aspecto. E isso é interessante de ver também, porque o ser tem várias nuances, e às vezes aqui ressoa comigo é que eu vou canalizar. Eu não vou... Eu não sou... Se eu tivesse um histórico de agressão, de tipo ser impulsiva ou ser expansiva, eu canalizaria o que ressoava com essa expansão do ser. Mas como eu não tive isso, então eu canalizo mais o que está parecido com a minha frequência de origem, minha frequência. É o que eu tô fazendo a leitura, né? Mas por isso a canalização em mim do Fábio é diferente. O Fábio é mais traz assim, porque ele tem isso, e daí a frequência parecida com o do ser, daí vai, traz assim, né? O jeito, mesmo de formas diferentes, mas tem uma certa expansão quando o ser tá sendo canalizado por você. Por isso eles gostam bastante até. Mas você sentiu bem, né? Não, eu sinto... Você estava introspectiva, esse ser, e sentiu mesmo o coração, a coisa, assim, ressoava, eu conseguia, reverberava aqui em mim, né? Sim. E o outro era desconfiado, então ele era mais frio, então hoje ele queria falar, mas não estava tão no emocional, ele já estava frio, já estava tanto tempo no astral, que ele já não tinha muito mais energia. O outro falou mesmo, e aquele da vergonha ainda tinha uma energia peito, fechada, mas gerava energia. Mas é o ponto de ligação para eu canalizar, o ponto de ligação que a gente entende, porque talvez algumas pessoas tenham essa habilidade mais fácil de canalização, a canalização delas parecem muito mais fluidas, porque elas têm esse ponto. A minha canalização é eu sentindo aqui o peito, tipo, trago as informações também, mas são diferentes habilidades, são diferentes tipos de mediunidade, é bem claro entre nós dois. É bem claro, e para quem quer entender melhor, é uma canalização de leitura emocional que a Camila faz pela habilidade que ela tem de ler o campo emocional das pessoas, dos seres, dos arquétipos, dos ETs, por ela dominar bem esse campo emocional. Eu até trago, mas eu trago meio como informação, trago no corpo, mas ela, ao dominar bem esse sentir nela, já vai transmutando, já vai acalmando o ser. Tipo, é sempre alguém acolhendo, sabe? Aquela mãe que pegou no braço, pegou na mão, já acalmou o ser. E daí o ser permite ter um discernimento. Ah, mas eu era assim, eu vim por causa disso e daquilo, né? Então tem essa transmutação já, quando você faz isso. Não, é porque Pelo menos eu estou ouvindo aqui para eu falar isso. Não, mas aqui eu sinto isso, eu sinto o ser, eu sinto a informação, eu sinto o calor dele soltando das informações. Eu sinto tudo isso. Mas a informação que sai é uma informação, ela na verdade já é quase resolutiva às vezes, né? Resolutiva, já vem meio pronta, já foi trabalhada, sim, e é mais objetiva às vezes. Por isso que eu tava, por isso eu iniciei canalizando, depois eu já foi por telepatia, porque eu tava fazendo a leitura, a gente explicou, né? A telepatia que tá fazendo a leitura junto e o ser já tá entendendo, transcendendo e lendo. É tudo. O que é mediunidade? Mas isso é divertido. Fazer. Se encerra, então, vamos encerrar aqui. Eu entrevistei a entrevistadora Camila e a entrevistadora Camila, entrevistou quem hoje, Camila? O envergonhado e o desconfiado. 2 seres astrais, né? 2 seres astrais que um era antepassado do outro. Gratidão. Gratidão. Nós somos o Viver TPC. Viver TPC. E a entrevista é Camila Cósmica. E o Fábio Galáctico. Vai fazer uma contagem só para finalizar. De 5 até 1. 5, 4, 3,
2, 1. Se você quiser ser entrevistado, soltar seus demônios, seus cachorros, suas sombras, perceber ou deixar para Camila conversar com eles, bater um papo, trazer por telepatia, por canalização, contate com a gente e você pode participar, seja presencial ou sobretudo online, de um bate-papo, de uma entrevista que desmistifica a mediunidade e É fofoca. Através de fofocas. Porque vocês perceberam que hoje foi. É basicamente fofoca. O bisavô estava no campo de um antepassado. O antepassado estava no campo. Acontecia coisas ali. Então isso pra gente é fofoca. Desmistificando a mediunidade através de fofoca. E o que eu percebi... fofocas do astral? Fofocas do astral. Intrigas? Intrigas. O que é... O interessante é que, desmistificando a mediunidade, compreender, em cada entrevista a gente vai compreendendo aspectos da mediunidade, porque nessa a gente compreendeu o que é uma canalização, falar por telepatia, o nível de canalização, como sente, como não sente, como o Fábio traz mais direto, porque ele traz como informação. Então, ao desmistificar a mediunidade, a gente vai apresentando diferentes pontos da nossa mediunidade e da mediunidade de quem está sendo entrevistado, porque os seres são médiums, as pessoas de corpo físico também são médiums e elas vão percebendo as mediunidades que têm. Então, é desmistificar e mostrar também essas mediunidades. Cada um tem uma sensibilidade, alguns mais emoções, outros sonhos, outros têm intuição. E por aí vai, outros gostam de ler tarô. E a gente vai trazendo uns exemplos práticos, né, essas mediunidades. Além de ter tratado sobre temas que existe obsessor de obsessor, que existe influências no nosso campo, e quando esses seres têm um certo comportamento, nós também temos. Seres com medo, a gente tem medo, seres envergonhados, a gente tem vergonha. A causa pode ter sido uma desconfiança, um pé atrás, quando a gente era criança ou adolescente, daí tem consequências que são parecidas, mas que geram comportamentos na gente no dia a dia, no cotidiano. E esse acesso ao campo informacional, ao nosso passado, permite ser acessado, atingido, né, por seres, por espíritos, por consciências, por, né, esses parceiros espirituais ou anímicos de alma, ou pela tua própria memória. A própria memória da pessoa faz com que ela libere isso conscientizando, trazendo do inconsciente para o consciente essa causa. É uma história, é uma ficção, é uma grande viagem na maionese. Que bom, se te faz bem, se é esclarecedor e permite se sentir mais aliviado e com maior esclarecimento, você sai com a mente mais limpa, mais harmônica. Então, que bom que isso existe hoje em dia e está de fácil acesso, cada vez mais fácil. Para pessoas sensíveis ou médiums, recomendamos que faça uma contagem, caso sinta alguma conexão. Volte ao seu centro e se desconecte. 3, 2, 1. Adquira o Manual do Humano Cósmico, onde tem todo o conhecimento deste episódio. No link da bio, você vai encontrar as informações sobre este manual da TPC, do Humano Cósmico, que é o nosso livro digital, nosso e-book.